O advogado rico riu do pedreiro, até descobrir que ele era o dono da empresa. Com licença, preciso passar. A voz era seda pura, mas cortante como navalha. Dr. Maurício Aguiar, impecável em seu terno italiano cinza chumbo, sapatos de couro brilhando apesar da poeira onipresente, estava parado na entrada do canteiro de obras. Seu motorista havia-o deixado ali, e ele olhava para a lama e o caos da construção com o mesmo desprezo que dedicava a um processo perdido. No seu caminho, bloqueando parcialmente a passagem improvisada de tábuas sobre a terra remexida, estava um homem. Ele usava um macacão azul manchado de cimento, botas enlameadas e um capacete branco simples. Estava agachado, examinando a base de uma coluna de concreto recém-moldada, passando os dedos calejados pela superfície ainda áspera. O homem se levantou lentamente. Era de meia idade, talvez uns 50 anos, com um rosto queimado de sol, rugas ao redor dos olhos e um olhar calmo e observador. Ele pegou uma prancheta velha do chão. Pois não? Ele perguntou a voz tranquila, sem demonstrar servilismo. Maurício nem o olhou nos olhos. Seu olhar varreu o macacão sujo, as botas, e parou na prancheta com desdém. Eu tenho uma reunião com o engenheiro-chefe. Saia da frente. O homem não se moveu. O engenheiro-chefe, Sr. Barros, está na laje do 15º andar. A reunião é só às 10. O senhor está adiantado. Maurício finalmente o encarou, a surpresa por ser contrariado, transformando-se rapidamente em irritação. Olha aqui, meu caro, ele começou, o tom condescendente pingando de cada sílaba. Eu sou o Dr. Maurício Aguiar, do escritório Aguiar em Bastos. Eu represento os investidores deste empreendimento. Eu não tenho tempo para discutir horários com a mão de obra. Onde fica a sala de reuniões? O homem permaneceu calmo. Ele apontou com a prancheta para um container adaptado que servia de escritório improvisado. É ali, mas o Sr. Barros não está, e eu sugiro que o senhor coloque um capacete antes de andar pelo canteiro. É a regra. A sugestão foi a gota d'água. Maurício soltou uma risada, um som seco e arrogante. Um capacete? Você acha que eu vou colocar uma dessas coisas sujas na minha cabeça? Eu não sou um dos seus pedreiros. Eu sou o homem que paga o seu salário insignificante. Ele deu um passo à frente, quase esbarrando no homem. Agora, se me dá licença. O homem deu um passo para o lado, permitindo a passagem, mas seus olhos, antes calmos, agora tinham um brilho diferente. Não era raiva, era avaliação. Ele observou Maurício caminhar com seus sapatos caros sobre as tábuas sujas, o desprezo irradiando dele. Só mais uma coisa, doutor, disse o homem. Maurício parou, virando-se com impaciência. O quê? O concreto naquela coluna? O homem apontou para a base que examinava. A cura não está uniforme. Mandei refazerem a análise do traço. Pode haver um problema estrutural. Avise o Sr. Barros, por favor. É importante. Maurício o encarou por um segundo, incrédulo. Um pedreiro dando ordens técnicas? Faça o seu trabalho e me deixe fazer o meu, ele retrucou, e continuou seu caminho em direção ao container, sem olhar para trás. O homem de macacão, Pedro, observou-o ir. Ele pegou seu radiocomunicador do cinto. Alô, Barros, aqui é o Pedro. O advogado chegou. Sim, o arrogante. E ele ignorou o aviso sobre a coluna 7B. Fique de olho nisso quando descer. Não, deixa. Eu mesmo vou verificar de novo. Câmbio. Pedro desligou o rádio. Ele olhou para o arranha-céu de luxo que subia rapidamente, uma estrutura de aço e vidro que logo seria um ícone na paisagem da cidade. Sua empresa, seu projeto. Seu nome estava nos documentos de fundação, mas não no crachá que ele usava naquele dia. Ele gostava de vir ao canteiro assim, incógnito, para sentir o pulso da obra, para ouvir a verdade dos trabalhadores, não a bajulação dos engenheiros. Ele olhou para o container onde o Dr. Aguiar agora batia na porta trancada, claramente irritado. Um leve sorriso tocou os lábios de Pedro. A reunião das 10 horas seria interessante. Entendido. Vamos aprofundar os mundos contrastantes de Maurício e Pedro. O escritório e o andaime. O escritório de Maurício Aguiar, no 13º andar de um arranha-céu na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
era o oposto polar do canteiro de obras. Um santuário de vidro fumê, couro italiano e silêncio pressurizado. A vista panorâmica de São Paulo era um lembrete constante de seu poder. Maurício, aos 45 anos, era um deal-maker, um advogado corporativo que não lidava com leis, mas com poder. Ele estruturava fusões, aquisições e, neste caso, o financiamento complexo do Torre Althea, o arranha-céu de luxo que visitara naquela manhã. Seus clientes, um consórcio de investidores internacionais impacientes, viam o Brasil como um tabuleiro de jogo arriscado. Atrasos na construção significavam multas contratuais pesadas e perda de credibilidade. Maurício era o cão de guarda deles, pago regiamente para garantir que a obra andasse, não importando o custo humano, um termo que, para ele, era abstrato e irrelevante. Ele via os trabalhadores da construção não como pessoas, mas como variáveis que afetavam o cronograma. Sua associada júnior, a doutora Amanda Rios, entrou na sala com uma pilha de documentos. Ela era ambiciosa, recém-saída da melhor faculdade de Direito e espelhava a arrogância fria de Maurício. Doutor Aguiar, o relatório de progresso da construtora chegou. Eles estão alegando mais 3 dias de atraso por causa das chuvas da semana passada, disse Amanda com desdém. Chuva? Chove em São Paulo todo o verão. É incompetência, não meteorologia, retrucou Maurício, sem tirar os olhos do monitor de cotações. Prepare uma notificação extrajudicial. Cite a cláusula 17b. Pressão total. Quero aqueles apartamentos prontos para a entrega em 6 meses, ou a cabeça do dono da construtora rola. O dono que... Amanda hesitou consultando suas notas. É curioso, doutor Aguiar. A Andrade Construções é uma empresa relativamente nova no mercado de luxo, mas os registros mostram que o acionista majoritário é um Pedro Andrade, sem histórico social, sem fotos na imprensa. Parece um fantasma. Provavelmente um laranja de algum político, desdenhou Maurício. Não me importa. Encontre o engenheiro-chefe, o Barros. É ele quem responde. Pressione-o. Enquanto Maurício arquitetava sua guerra jurídica em seu castelo de vidro, Pedro Andrade estava no 15º andar da Torre Althea, sem capacete agora, conversando com o próprio Sr. Barros. Barros, um engenheiro experiente de cabelos grisalhos, estava claramente tenso. Pedro, o advogado, estava aqui, furioso, e ele ignorou o que você disse sobre a coluna 7B. Eu chequei de novo os testes de corpo de prova. Você tem razão. O traço do concreto não estava perfeito. A resistência está 5% abaixo do especificado. Não é um risco de colapso, mas em um prédio deste padrão, 5% é a diferença entre a excelência e a mediocridade, completou Pedro, a voz calma, mas firme. E pode gerar fissuras em 5 anos. Mande demolir a coluna e refazer, custe o que custar. Demolir? Barros engasgou. Pedro, isso vai nos atrasar mais uma semana. Os investidores, o Dr. Aguiar, eles vão nos matar. Pedro olhou para o horizonte. Ele via a cidade não como um mapa de poder, mas como um legado. Barros, eu comecei como servente de pedreiro nesta mesma cidade, carregando saco de cimento nas costas. Eu aprendi uma coisa. Um prédio não é feito de aço e vidro. É feito de confiança. A confiança de quem compra. A confiança de quem trabalha aqui. Se aquela coluna falhar daqui a 5 anos, não é o nome do Dr. Aguiar que vai para a lama. É o meu. É o nome Andrade. Pedro Andrade construíra seu império do nada. 20 anos atrás, ele era apenas mais um migrante nordestino tentando a sorte. Mas ele tinha um dom. Ele entendia de concreto, de logística e, principalmente, de pessoas. Ele tratava seus funcionários com respeito, pagava em dia e exigia qualidade absoluta. Sua reputação silenciosa no meio era seu maior ativo. Ele só pegava um projeto por vez, dedicando-se inteiramente a ele. E ele gostava de sentir a obra com as próprias mãos, daí suas visitas anônimas. Ele pegou um copo d'água do garrafão do andaime. Quanto ao Dr. Aguiar, deixe-o comigo. A reunião das 10 horas será educativa. A notificação e a demolição. Às 9h30, meia hora antes da reunião marcada,
um motoboy atravessou o canteiro de obras e entregou um envelope timbrado do escritório Aguiar em Bastos, diretamente nas mãos do engenheiro Barros. Dentro, a notificação extrajudicial preparada por Amanda Rios era um torpedo jurídico. Ameaças veladas de multas milionárias, rescisão contratual e responsabilização pessoal do engenheiro-chefe por negligência administrativa devido aos atrasos. Barros leu o documento com as mãos trêmulas e correu para o container onde Pedro estava revisando as plantas. "Pedro, veja isso", disse Barros, jogando o envelope na mesa improvisada. "É do Aguiar. Ele não está blefando. Ele vai nos processar até a falência se houver mais um dia de atraso. E você quer demolir uma coluna?" Pedro leu a notificação calmamente. Seu rosto não demonstrou raiva, apenas uma determinação fria. Ele pegou seu rádio. "Valdir, aqui é o Pedro. Isola a área da coluna 7B. Equipe de demolição controlada para agora. Quero essa coluna no chão até o fim do dia." "Mas Pedro", Barros protestou, incrédulo. "Isso é suicídio. O Aguiar vai usar isso contra nós. Ele vai alegar sabotagem, incompetência." "Deixe que alegue", disse Pedro guardando o rádio. "Ele acha que me pressiona com papel timbrado? Ele não entende o que significa construir algo sólido. Barros, o risco aqui não é financeiro. O risco é humano. Se essa coluna apresentar problemas, não são os investidores do Dr. Aguiar que vão cair do 30º andar. São as famílias que vão morar aqui. Nossa reputação vale mais que a pressa dele." Enquanto a ordem de demolição era dada, no escritório da Faria Lima, Maurício recebia uma ligação de Amanda Rios, que havia sido instruída a cavar mais fundo sobre o fantasma Pedro Andrade. "Dr. Aguiar, encontrei algo interessante", disse Amanda, sua voz excitada pela descoberta. "O Pedro Andrade, ele não é um laranja. Ele é a Andrade Construções. Ele começou como pedreiro há 25 anos. Fundou uma pequena empreiteira na Zona Leste. Cresceu fazendo obras públicas menores, sempre com fama de Caxias. Qualidade impecável, mas lento. E tem mais. Ele reinveste quase todo o lucro na empresa e nos funcionários. Paga salários acima da média, oferece treinamento, plano de saúde. Alguns o chamam de Pai Pedro." Maurício bufou. "Um pai dos pobres brincando de construir prédio de luxo? Isso explica a lentidão. Um amador com complexo de Madre Teresa. Ótimo, use isso. Prepare um adendo à notificação. Vazaremos para a imprensa de negócios que a Andrade Construções está usando práticas de gestão antiquadas e paternalistas que comprometem o cronograma e o retorno do investimento. Vamos fritá-lo publicamente." "Mas, Dr. Aguiar", Amanda hesitou, "as obras públicas que ele fez, hospitais, escolas, têm zero registro de acidentes ou falhas estruturais. A reputação técnica dele é impecável." "Reputação não paga multa contratual, doutora Amanda", cortou Maurício. "Execute." O conflito escalou. Maurício passou da pressão legal para o ataque à reputação. Pedro, por sua vez, ignorou as ameaças financeiras e focou na integridade estrutural, ordenando uma ação que, inevitavelmente, causaria mais atrasos. A tensão aumentou ainda mais quando, às 9h50, um pequeno incidente ocorreu no canteiro. Uma viga de aço, mal posicionada por um guindaste, operado por uma equipe terceirizada, não da Andrade, escorregou, felizmente sem atingir ninguém, mas causando pânico e paralisando o trabalho por preciosos minutos. Para Pedro, foi a confirmação de que a pressa imposta pelos investidores estava comprometendo a segurança. Para Maurício, quando informado por um Barros desesperado por telefone, foi a prova final da incompetência da construtora. 10 horas, disse Maurício, desligando o telefone com Barros. "Estou indo para aí e vou levar a imprensa comigo." Ele instruiu Amanda a ligar para um repórter amigo de uma influente coluna de economia. A reunião não seria mais uma negociação, seria uma execução pública. Às 9h58, Maurício Aguiar desceu de seu carro, desta vez acompanhado por Amanda Rios e um repórter com um bloco de notas. Ele marchou em direção ao container escritório, o rosto uma máscara de fúria controlada. Ele esperava encontrar Barros, o engenheiro acovardado,
A porta do container se abriu antes que ele batesse. Pedro Andrade estava parado ali. Ele havia trocado o macacão sujo por uma calça jeans limpa e uma camisa polo azul escura. Simples, mas que mostrava os braços fortes de quem entendia de trabalho pesado. Ele não usava mais o capacete branco de operário. Seus cabelos grisalhos estavam penteados. Ele não parecia mais um pedreiro. Parecia o dono. Dr. Aguiar, Doutora Rios e... Pedro olhou para o repórter com calma. Sejam bem-vindos. O senhor Barros está ocupado supervisionando a demolição de uma coluna defeituosa que o senhor ignorou mais cedo. Mas eu estou aqui para representá-lo. Eu sou Pedro Andrade, o dono. Entendido. A revelação foi feita. Agora, as complexidades entram em jogo enquanto a verdadeira batalha começa. O dono e o fantasma. O choque no rosto de Maurício Aguiar foi quase cômico. O advogado, mestre em desestabilizar oponentes, estava visivelmente abalado. Ele olhou de Pedro para Amanda, depois para o repórter Jonas Mendes, que anotava furiosamente em seu bloco. Dono, Maurício repetiu, tentando recuperar a compostura, forçando uma risada. Isso é algum tipo de piada? Uma pegadinha para a imprensa? Onde está o Barros? O Barros está garantindo a segurança deste prédio, doutor, disse Pedro calmamente, convidando-os a entrar no container com um gesto. O interior era simples, mas organizado. Plantas abertas sobre uma mesa, um computador, fotos da equipe. E não é uma piada. Eu sou Pedro Andrade, o único acionista, o fantasma que sua associada não conseguiu rastrear. Amanda Rios corou levemente. Ela havia subestimado o homem. Agora, ela o reavaliava rapidamente. O amador paternalista tinha olhos que não perdiam nada. Jonas Mendes, o repórter, farejou a história. Senhor Andrade, o senhor confirma então que ordenou a demolição de uma coluna estrutural, mesmo sob ameaça de processo por atraso? Confirmo, disse Pedro, oferecendo café em copos de plástico. Maurício e Amanda recusaram. Jonas aceitou. E confirmo que a ameaça do Dr. Aguiar é imprudente e coloca em risco não só o investimento, mas vidas humanas. Imprudente? Maurício interveio, a raiva voltando. Imprudente é a sua gestão. Atrasos constantes, um acidente com uma viga esta manhã. Você está operando fora da sua liga, Andrade. Meus investidores não pagam por filantropia, pagam por resultados. Meus resultados, disse Pedro, pegando um capacete branco limpo da prateleira e oferecendo a Maurício, que o ignorou. São prédios que não caem. Hospitais que salvam vidas, escolas que educam gerações. Qualidade não tem atalho, doutor. E a mão de obra que o senhor despreza? Ele fez um gesto para fora, onde os trabalhadores agora olhavam curiosos para o container. São os pais e mães de família que confiam em mim para voltar para casa inteiros no fim do dia. A subtrama dos trabalhadores tornou-se central. Eles não eram apenas variáveis, eram a base da reputação de Pedro. Alguns deles, os mais antigos, acenaram respeitosamente para Pedro, confirmando a lealdade que Amanda havia descoberto. Filosofia barata não paga as multas contratuais, Andrade, disse Maurício. A notificação está clara. Cada dia de atraso custa 500 mil ARs. A demolição vai nos custar milhões. Eu sei, disse Pedro. Ele pegou a notificação que Barros havia deixado ali. Ele a virou. No verso ele começou a escrever. Enquanto isso, o celular de Maurício vibrou incessantemente. Eram os investidores, de Londres, de Dubai, exigindo explicações sobre a instabilidade no projeto Althea. O vazamento orquestrado por Maurício agora se voltava contra ele. A pressão do tempo e financeira era esmagadora. O que você está fazendo? Perguntou Maurício, vendo Pedro escrever. Calculando, disse Pedro sem levantar os olhos. O custo da demolição e reconstrução da coluna, 850 mil reais. O custo do atraso adicional de uma semana, 3,5 milhões de dólares em multas. Total, 4.350 mil reais. Ele empurrou o papel de volta para Maurício. Esse é o preço de fazer a coisa certa. Eu vou pagar do meu bolso. Não vou repassar aos seus investidores. Vou absorver o prejuízo. Maurício ficou atônito.
Ninguém absorvia prejuízos na Faria Lima. Repassava-se o risco. Você está louco? Isso vai quebrar sua empresa. Minha empresa é sólida, doutor, porque ela é construída sobre confiança, não sobre alavancagem, disse Pedro. Ele se inclinou sobre a mesa. Mas aqui está a minha contraproposta. Eu absorvo o custo da coluna. Mas o senhor, ele apontou para Maurício, vai assinar um adendo ao contrato hoje, estendendo o prazo de entrega em 2 meses, sem multas adicionais, para compensar não só a coluna, mas todos os pequenos atrasos causados pela sua pressão irresponsável, que quase causou um acidente hoje. A complexidade aumentou. Pedro não estava apenas se defendendo, estava contra-atacando, usando a própria negligência de Maurício, ignorar o aviso da coluna e as consequências de sua pressão, o quase acidente, como alavanca. 2 meses, sem multas, Maurício engasgou. Impossível! Meus investidores me crucificam. Seus investidores, disse Pedro calmamente, vão preferir um atraso de 2 meses a um prédio com risco estrutural que pode virar pó e notícia no Jornal Nacional daqui a 5 anos, especialmente quando o repórter aqui, ele acenou para Jonas Mendes, publicar a história completa. Construtor prioriza segurança sobre lucro, apesar da pressão implacável de advogado de investidores. A armadilha estava montada. Pedro usou a própria arma de Maurício, a imprensa contra ele. Maurício estava preso entre a fúria dos investidores por um atraso e a ruína pública por negligência. Amanda Rios observava, fascinada e horrorizada. Ela via seu chefe, o tubarão da Faria Lima, sendo metodicamente desmontado por um ex-pedreiro que entendia mais de risco real do que qualquer planilha de Excel. Maurício olhou para Pedro, depois para Jonas Mendes, que esperava, a caneta pairando sobre o bloco. O advogado estava sem saída. Entendido. A armadilha está montada. Agora o ponto de virada, onde a decisão de Maurício e uma revelação inesperada mudam o curso da história. A cicatriz e a ponte. O ar no container ficou rarefeito. O zumbido do gerador do lado de fora parecia amplificar o silêncio tenso. Jonas Mendes, o repórter, esperava, a caneta pronta. Amanda Rios observava seu chefe, o Dr. Maurício Aguiar, esperando a explosão, a negação furiosa, a ameaça de processos. Mas Maurício não explodiu. Ele ficou parado, olhando para o cálculo de Pedro Andrade no verso da notificação. Ele olhou para Pedro, o homem que ele desprezara como mão de obra. E então, ele fez algo completamente inesperado. Ele se sentou, pesadamente, na cadeira de plástico barata do container. Ele passou a mão pelo rosto, um gesto de cansaço profundo que Amanda nunca tinha visto. O terno italiano parecia subitamente largo demais para ele. 2 meses, ele repetiu, a voz baixa quase inaudível. Não era uma pergunta, era uma constatação amarga. Pedro esperou, a calma inabalável. Maurício levantou os olhos. A arrogância havia desaparecido. Em seu lugar havia algo que parecia medo. Um medo antigo. 25 anos atrás, começou Maurício, a voz rouca, falando mais para si mesmo do que para os outros na sala. Eu era um advogado júnior, ambicioso, imprudente, como a doutora Rios aqui. Ele fez um leve gesto na direção de Amanda que corou. Eu representava um consórcio, parecido com este. Uma ponte estaiada, grande projeto, prazos apertados. Ele fez uma pausa, os olhos fixos em um ponto invisível na parede do container. Houve um relatório do engenheiro residente sobre a qualidade dos cabos de aço. Eu vi o relatório, eu o ignorei. Amanda e Jonas prenderam a respiração. Pedro continuou a observar, em silêncio. Eu pressionei, ameacei com multas. Assim como fiz com vocês. A ponte foi entregue, no prazo, com festa, fotos nos jornais. Maurício fechou os olhos por um momento. 2 anos depois, um dos cabos se rompeu. Em um dia de vento forte, o tabuleiro oscilou. 13 carros caíram no rio. O silêncio na sala era agora pesado como concreto. Ninguém morreu por um milagre, continuou Maurício, mas o escândalo destruiu o engenheiro.
Destruiu a construtora e quase me destruiu. Eu sobrevivi porque eu era bom em culpar os outros. Usei a cláusula 17 pub. Ele olhou para a notificação na mesa. A mesma que eu mandei para vocês. A revelação foi o ponto de virada. A arrogância implacável de Maurício não era apenas ganância, era o fantasma de um erro passado. Uma tentativa desesperada de controlar o incontrolável, de evitar que a história se repetisse, mesmo que pelos meios errados. Sua pressão não era apenas sobre dinheiro. Era sobre um medo profundo e não admitido de falha catastrófica. Ele olhou para Pedro. Você me lembrou dele, o engenheiro. Ele também me avisou. Maurício se levantou. Ele parecia mais velho. A armadura havia rachado. Ele pegou a notificação com os cálculos de Pedro. Ele a rasgou ao meio, depois em 4. Jogou os pedaços na lixeira ao lado da mesa. 2 meses, disse Maurício, a voz firme novamente, mas sem a arrogância. Era a voz de uma decisão tomada. Sem multas. Eu vou ligar para os investidores, eu vou explicar. Eu vou assumir a responsabilidade. Ele olhou para Pedro. Mas você, Andrade, você me garante que este prédio será o mais seguro de São Paulo. Pedro estendeu a mão calejada por cima da mesa. Eu não construo de outra forma, doutor. Maurício hesitou por um segundo, olhando para a mão suja de cimento. Depois, ele a apertou. Firme. Jonas Mendes, o repórter, estava boquiaberto. A história que ele veio cobrir, a execução de uma construtora, havia se transformado em algo completamente diferente. Amanda Rios olhou para o chefe com novos olhos. A admiração cega deu lugar a um respeito complexo. O ponto de virada não foi uma explosão, mas uma implosão. A confissão inesperada de Maurício mudou tudo. Ele não foi derrotado. Ele escolheu se render à sua própria consciência, despertada pela integridade do homem que ele desprezava. A batalha pelo cronograma acabou. Uma nova dinâmica, baseada em uma verdade dolorosa e um respeito relutante, havia começado. A nova fundação. O aperto de mão pairou no ar por um momento. A poeira do canteiro de obras dançando na luz que entrava pela janela do container. Jonas Mendes, o repórter, baixou a caneta percebendo que a histeria que ele viera registrar havia se transformado em algo muito mais profundo. Amanda Rios observava seu chefe, Maurício, como se o visse pela primeira vez. A admiração calculista dera lugar a uma confusão respeitosa. Maurício soltou a mão de Pedro. Ele não sorriu, mas a tensão em seus ombros havia diminuído. Ele pegou seu celular caro, o mesmo que usara para ameaçar Pedro minutos antes. Preciso fazer uma ligação, disse ele, a voz firme. Ele olhou para Pedro. Vocês podem me dar licença? E Sr. Mendes? Ele se virou para o repórter. O que foi dito aqui? A histeria da ponte fica off the record. A histeria real é a decisão que tomamos hoje. Segurança acima do prazo. É isso que será publicado. Jonas Mendes assentiu, compreendendo o acordo implícito. A confissão seria protegida, mas a nova diretriz seria notícia. Pedro, Amanda e Jonas saíram do container, deixando Maurício sozinho com seus demônios e seus investidores. Do lado de fora, sob o sol forte, Pedro pegou seu rádio. Barros, aqui é o Pedro. Reunião cancelada. Sim, resolvida. Manda a equipe de demolição continuar na 7B com calma e segurança. E avisa ao pessoal. O prazo foi estendido. 2 meses. Sem pressão extra. Foco total na qualidade. Repito, foco total na qualidade. A resposta de Barros pelo rádio foi um suspiro de alívio tão audível que quase derrubou o aparelho. A notícia se espalhou pelo canteiro como fogo. Operários que antes trabalhavam com os ombros tensos, sob o olhar constante do relógio, relaxaram visivelmente. Um murmúrio de aprovação subiu dos andaimes. A lealdade a pai Pedro se solidificou ainda mais. Eles sabiam que ele havia lutado por eles, não apenas pela estrutura. Do container, ouviram a voz de Maurício, tensa, mas controlada, falando em inglês. Sim, Lord Ashworth, entendo perfeitamente sua frustração. Não é incompetência da construtora. A decisão foi minha, baseada em um risco estrutural identificado hoje. Sim, assumo total responsabilidade pelo atraso adicional.
2 meses. A segurança do ativo e das futuras famílias é inegociável, correto? Inegociável. Pedro e Amanda se entreolharam. Maurício estava cumprindo sua palavra, colocando sua própria cabeça a prêmio perante investidores noteiros por sua impaciência. Amanda sentiu um arrepio. A advocacia agressiva que ela tanto admirava em Maurício agora lhe parecia vazia. A integridade silenciosa de Pedro, a coragem de Maurício em admitir um erro, mesmo que indiretamente citando o risco atual, pareciam um tipo diferente de poder, mais célido. Ela pegou seu préprio tablet e, discretamente, começou a revisar os relatórios de segurança de outros projetos que o escritório supervisionava, com um olhar novo e mais crítico. Jonas Mendes guardou o bloco de notas. Bem, disse ele a Pedro, parece que a Estéria mudou de roteiro. Bilionário exige segurança atrasando obra de luxo. É uma manchete melhor de qualquer forma. Ele sorriu levemente. Vou precisar de uma declaração sua, Sr. Andrade, sobre a importância da qualidade na construção civil. Com prazer, disse Pedro. Maurício saiu do container. Ele parecia exausto, mas estranhamente mais leve. Ele ignorou Amanda e Jonas e foi direto a Pedro. Feito, disse ele. Eles estão furiosos, mas concordaram. 2 meses. Ele olhou para a coluna 7B, onde a equipe de demolição já trabalhava com cuidado. Agora me mostre o problema. Eu quero entender. A consequência imediata da rendição de Maurício foi a criação de uma nova base para o projeto, uma fundada não mais na pressão e desconfiança, mas em uma responsabilidade compartilhada e dolorosamente redescoberta. O advogado não foi embora. Ele ficou. Ele queria ver, com os próprios olhos, o preço da segurança que ele quase ignorara novamente. Entendido. A trégua foi estabelecida. Agora a fase de superação e crescimento, onde a nova dinâmica é testada e solidificada. O cimento e a confiança. Os 2 meses seguintes transformaram o canteiro de obras da Torre Altéia. A demolição da coluna 7B foi feita com precisão cirúrgica, sob o olhar atento de Pedro e, para surpresa de todos, de Maurício Aguiar. Maurício não desapareceu após a reunião. Ele voltou. No dia seguinte e no dia depois desse. A princípio, ele ficava no container, revisando relatórios, mas seus olhos sempre se voltavam para a ação lá fora. Pedro, percebendo a mudança genuína, fez um convite simples. Quer ver como se faz certo, doutor? Pedro perguntou um dia, estendendo um capacete branco limpo, desta vez um novo do tamanho certo. Maurício hesitou por apenas um segundo, depois pegou o capacete e o colocou. Foi a primeira vez que ele usou um. Começou a jornada de Maurício pelo seu próprio empreendimento. Pedro o levou para ver a armação de aço, sendo montada para a nova coluna. Ele explicou a importância da bitola do vergalhão, a precisão do espaçamento, o processo de cura lenta do concreto de alta performance. Pedro não usava jargões técnicos para intimidar. Ele usava a linguagem simples e direta de quem passou a vida com as mãos na massa. Vê esta vibração, doutor, disse Pedro enquanto observavam o concreto sendo despejado na nova forma, com um vibrador de imersão garantindo a ausência de bolhas. Isso é o que garante que não haverá pontos fracos. Custa mais tempo, custa mais energia do operador, mas é o que faz a diferença entre um prédio e um legado. Maurício começou a ver. Ele via a habilidade nos movimentos dos carpinteiros montando as formas complexas, a concentração dos armadores amarrando o aço, o orgulho silencioso dos pedreiros quando uma parede subia perfeitamente alinhada. Ele começou a cumprimentar os homens pelo nome. Ele ouvia suas preocupações, não sobre salários, Pedro cuidava disso, mas sobre a qualidade de uma ferramenta, a segurança de um andaime. A transformação de Maurício não foi instantânea, mas era visível. Seus ternos caros agora frequentemente tinham uma mancha de poeira. Seus sapatos italianos foram substituídos por botas de segurança robustas que Pedro lhe deu de presente. Não posso ter meu advogado torcendo o pé no meu canteiro, brincou Pedro. Ele parou de olhar para o relógio a cada 5 minutos. Um novo desafio surgiu na forma de um fornecedor de vidro.
A fachada espelhada da Torre Althea dependia de painéis especiais importados da Alemanha. Uma greve no porto de Hamburgo ameaçou atrasar a entrega em semanas, potencialmente estourando até o novo prazo de 2 meses. A reação do antigo Maurício seria processar o fornecedor. O novo Maurício foi até Pedro. Pedro, temos um problema com os vidros. Minha equipe jurídica pode entrar com uma liminar, mas isso vai levar tempo e criar atrito, disse Maurício. Pedro coçou a cabeça. Vidro alemão. Conheço um pessoal em Santa Catarina. Uma fábrica pequena, artesanal, mas fazem um vidro laminado de altíssima qualidade. Usamos numa capela que construí no interior. Não é igual, mas talvez eles consigam adaptar. É mais caro por unidade, mas economizamos no frete e no tempo. Deixa eu ligar para eles. Eles resolveram o problema juntos. Pedro, com seu conhecimento prático e rede de contatos do chão. Maurício, com sua capacidade de renegociar rapidamente os termos financeiros com os investidores, explicando a solução local como uma mitigação de risco geopolítico. A parceria improvável estava funcionando. Amanda Rios no escritório também estava mudando. Inspirada pela reviravolta no caso Althea, ela começou a questionar a abordagem, processar primeiro, perguntar depois. Ela descobriu inconsistências em relatórios de segurança de outro grande projeto imobiliário supervisionado pelo escritório. Quando apresentou suas preocupações a Maurício, esperava uma repreensão. Bom trabalho, Amanda, disse Maurício, surpreendendo-a. Vá a fundo. Fale com os engenheiros no local discretamente. Se houver um problema, vamos resolvê-lo antes que vire uma ponte quebrada. O crescimento de Maurício estava se espalhando. Ele não estava apenas aprendendo sobre concreto, estava aprendendo sobre responsabilidade. Ele estava superando o trauma de seu passado, não o enterrando, mas o confrontando através de ações presentes. E no processo, estava construindo algo mais sólido que um arranha-céu. Confiança. A última viga. Os 2 meses passaram voando, marcados por um ritmo intenso, mas controlado, no canteiro da Torre Althea. A fachada espelhada subia, reluzente sob o sol paulistano, graças aos vidros catarinenses que Pedro encontrara. A estrutura principal estava completa. Faltavam apenas os acabamentos internos e a instalação da viga final no topo, uma peça simbólica que marcaria o fim da fase estrutural. Nesse período, as subtramas começaram a se resolver. Amanda Rios, com o apoio total de Maurício, apresentou discretamente suas descobertas sobre as falhas de segurança no outro projeto imobiliário. O resultado foi uma reengenharia silenciosa, evitando um potencial desastre e solidificando a nova reputação de Maurício como um advogado que agora colocava a ética acima da conveniência. Ele perdeu o cliente, que não queria admitir os erros, mas ganhou o respeito de Amanda e silenciosamente do mercado. Jonas Mendes publicou sua matéria. A manchete foi: Gigante de luxo atrasado. Construtor Pai Pedro e advogado da Faria Lima escolhem segurança inegociável. A história retratou Pedro como um herói da classe trabalhadora e Maurício como um executivo que teve a coragem de mudar de rumo. A reação inicial dos investidores foi fria, mas a transparência e o foco na qualidade a longo prazo acabaram por acalmar o mercado. A reputação da Andrade Construções disparou. No canteiro, a dinâmica entre Maurício e os trabalhadores era outra. Ele não era mais o doutor arrogante. Era seu Maurício, o homem que ouvia as sugestões de segurança e que, certa vez, paralisou uma operação inteira por meia hora porque um operário apontou um cabo de aço desgastado em um guindaste. Algo que o antigo Maurício teria considerado um custo operacional aceitável. Ele até aprendeu a tomar café, sem açúcar, nos copos de plástico da obra. A Torre Althea estava quase pronta, dentro do novo prazo. Era um testemunho da parceria improvável. Mas a tensão final residia no último ato, a instalação da viga de coroamento. Era uma peça pesada, complexa de içar até o 4º andar. Qualquer erro seria catastrófico, não estruturalmente, mas simbolicamente. Seria a imagem final antes da inauguração.
Na véspera da instalação, Pedro e Maurício estavam no topo do prédio, o vento assobiando ao redor deles. A vista era de tirar o fôlego. Amanhã, disse Pedro, olhando para a cidade que ele ajudou a construir, tijolo por tijolo. O último passo. Está nervoso? Perguntou Maurício, surpreendendo a si mesmo com a pergunta pessoal. Pedro sorriu levemente. Um pouco. Sempre fico. É como ver um filho se formar. Você fez tudo certo, mas sempre tem aquele medo de tropeçar no palco. Nós não vamos tropeçar, disse Maurício, e havia uma convicção genuína em sua voz. Ele apontou para a base da cidade. Eu passei a vida olhando para baixo daqui, Pedro, vendo números, não pessoas. Você me ensinou a olhar para a fundação. Na manhã seguinte, o clima era de celebração contida. A imprensa estava presente, a convite de Jonas Mendes. Os trabalhadores se reuniram no térreo para assistir ao içamento da última viga, pintada de branco e assinada por toda a equipe, desde Pedro e Maurício até o servente mais novo. O guindaste gigante começou a levantar a viga. Silêncio total. A peça subiu lentamente, metro a metro, contra o céu azul. Tudo parecia perfeito. Então, a 10 metros do topo, o guindaste parou. Um alarme soou. O operador informou pelo rádio. Falha hidráulica. A viga está segura, mas não consigo subir nem descer. Travou. Um murmúrio de pânico percorreu a multidão. A imprensa ligou as câmeras. Os investidores, assistindo remotamente, ligaram para Maurício. O antigo Maurício teria entrado em pânico, gritado, ameaçado. O novo Maurício olhou para Pedro. Pedro pegou o rádio. Calma, pessoal. Sem pânico. Beto. Ele chamou o mestre de obras. Plano B. Guindaste auxiliar. Equipe de acesso por corda no topo. Vamos prender a viga manualmente e usar o auxiliar para aliviar a tensão do principal. Vai levar 3 horas. Com segurança. 3 horas de atraso. Com a imprensa filmando. Com os investidores na linha. Era o teste final. Maurício pegou seu celular. Os investidores estavam gritando do outro lado. Ele os ouviu calmamente. Sim, eu entendo a frustração, disse Maurício. Não é um desastre. É um procedimento de segurança. Sim, vai atrasar a cerimônia simbólica. O custo? O custo é irrelevante comparado à segurança, exato, inegociável. Ele desligou o telefone. Ele se virou para Jonas Mendes e a imprensa. Senhoras e senhores, acabamos de ter uma pequena demonstração do que significa priorizar a segurança. O Sr. Andrade e sua equipe têm a situação sob controle. A cerimônia será atrasada, mas a integridade da obra e de seus trabalhadores não será comprometida. Alguma pergunta? A tensão havia sido quebrada, não por uma solução mágica, mas pela calma e confiança mútua dos dois líderes. O clímax não seria a instalação da viga em si, mas a forma como eles lidariam com o imprevisto, juntos, sob os holofotes. A assinatura no céu. As 3 horas seguintes foram uma aula de profissionalismo silencioso. Enquanto a imprensa filmava e os investidores impacientes ligavam, Pedro Andrade coordenava a operação de resgate da viga suspensa com a calma de um cirurgião. Maurício Aguiar ficou ao seu lado, não dando ordens, mas atuando como uma barreira contra o pânico externo, lidando com as chamadas, explicando a situação com uma transparência recém-descoberta. Não, Sr. Nakagawa, não há risco estrutural. É um problema hidráulico no equipamento, não na obra. Sim, a equipe de acesso por corda está em posição. A segurança é a prioridade absoluta. Estimamos 3 horas. Maurício falava com a firmeza de quem agora acreditava no que dizia. Lá em cima, a 40 andares de altura, a equipe de elite de Pedro, operários experientes em rapel e trabalho em altura, desceu do topo do prédio. Eles prenderam cabos de segurança secundários na viga suspensa, ancorando-a firmemente à estrutura já concluída. O guindaste auxiliar, menor mais ágil, foi posicionado. Lentamente, sob as ordens precisas de Pedro pelo rádio, a tensão foi transferida do guindaste principal para o auxiliar e os cabos de segurança. A viga, que antes pairava precariamente, agora estava segura. O perigo imediato havia passado. O alívio foi palpável no canteiro lá embaixo. Ok, Beto,
disse Pedro no rádio, referindo-se ao mestre de obras. A viga está estabilizada. Traga a equipe de manutenção do guindaste principal. Sem pressa agora. Façam o diagnóstico correto. Maurício desligou o telefone. Ele havia conseguido acalmar os investidores mais furiosos, transformando a crise em uma demonstração de gestão de risco exemplar. Ele se virou para Pedro. E agora? Pedro olhou para o céu, onde a viga branca assinada estava segura, mas ainda não em seu lugar final. Agora esperamos. A segurança primeiro. A cerimônia pode esperar o concerto do guindaste principal ou usamos o auxiliar amanhã. Mas Maurício teve outra ideia. O advogado pragmático viu uma oportunidade diferente. Disse ele, um brilho nos olhos, nós terminamos o serviço hoje, com o guindaste auxiliar. Não será tão cinematográfico, mas será real. Mostrará que resolvemos o problema, não apenas o contornamos. Pedro considerou. Era menos elegante, mas era eficiente, e mostrava a capacidade de adaptação da equipe. Certo, Beto, mude os planos. Prepare a estrutura para receber a viga com o guindaste auxiliar. Vamos terminar isso hoje. 1 hora depois, sob o sol da tarde, o guindaste auxiliar, guiado com maestria, começou a mover a viga os últimos metros até sua posição final no topo da Torre Alteia. Não houve aplausos estrondosos, mas um silêncio respeitoso tomou conta do canteiro. Quando a viga finalmente se encaixou, com um baque sólido e metálico, um grito de celebração subiu dos trabalhadores. A imprensa capturou o momento. Não foi a cerimônia perfeita planejada, mas foi algo mais autêntico. A celebração do trabalho bem feito superando a adversidade. Lá em cima, no topo, Pedro e Maurício observaram a equipe começar a soldar a viga final. Maurício tirou o capacete. O vento bagunçou seu cabelo caro. Sabe, Pedro, disse Maurício olhando para a cidade que se estendia abaixo deles. Aquela ponte, a que eu mencionei, o nome dela era Ponte da Esperança. Ele riu, um som amargo. Irônico, não? Pedro não respondeu imediatamente. Ele apontou para a viga recém-colocada, onde as assinaturas dos trabalhadores brilhavam sob o sol. Esta aqui, disse ele, não precisa de nome. Ela já tem a assinatura de quem a construiu com as próprias mãos e com a consciência limpa. Maurício olhou para a viga, para as assinaturas e depois para Pedro. Ele estendeu a mão novamente. Obrigado, Pedro, por me lembrar o que significa construir. Pedro apertou a mão dele. A transformação de Maurício, visível em sua calma durante a crise e em suas palavras finais, era o verdadeiro clímax da história. A viga no topo do prédio era apenas o símbolo de uma fundação muito mais profunda que havia sido reconstruída. A da integridade. O escritório no térreo. 6 meses depois, a Torre Alteia foi inaugurada com uma festa discreta, não para a alta sociedade, mas para os trabalhadores e suas famílias. Pedro Andrade fez um discurso curto e emocionado, agradecendo a cada homem e mulher que colocou um tijolo naquele prédio. Maurício Aguiar ficou na plateia, ao lado de Amanda Rios, aplaudindo. Ele não subiu ao palco. A torre tornou-se um sucesso instantâneo, não apenas pela arquitetura arrojada, mas pela história que carregava. A história de uma construção onde a segurança e a integridade foram colocadas acima do prazo e do lucro fácil. Tornou-se um símbolo de um novo tipo de desenvolvimento imobiliário em São Paulo. Os apartamentos foram vendidos rapidamente e os investidores, que inicialmente rangeram os dentes com o atraso, viram seus retornos multiplicados pela valorização da marca Andrade. Maurício Aguiar não voltou a ser o tubarão implacável da Faria Lima. A experiência na Torre Alteia o mudou profundamente. Ele reestruturou seu escritório de advocacia, criando uma nova divisão focada em compliance e auditoria de segurança em grandes projetos de infraestrutura, liderada por Amanda Rios. Ele perdeu alguns clientes que buscavam atalhos, mas ganhou novos, atraídos pela sua nova reputação de rigor ético. Ele ainda era um advogado de sucesso, mas agora dormia melhor à noite. A parceria entre Pedro e Maurício continuou. Eles não se tornaram amigos íntimos no sentido tradicional. Seus mundos ainda eram muito diferentes, mas desenvolveram um respeito mútuo profundo
e uma colaboração profissional única. Juntos, começaram a planejar um novo projeto, um complexo habitacional popular, com foco em sustentabilidade e qualidade estrutural, financiado por um fundo de investimento social que Maurício ajudou a criar. Seria construído pela Andrade Construções com a mesma filosofia de confiança acima de tudo. O antigo container escritório foi removido do canteiro. Mas Pedro Andrade não mudou seu escritório para o topo da Torre Altéia. Ele manteve sua sede modesta na Zona Leste. No entanto, ele agora tinha uma pequena sala de reuniões no térreo da Torre Altéia, com vista para a entrada principal, onde podia receber clientes importantes, mas ainda sentir o pulso da rua. E, na parede dessa sala, não havia diplomas ou prêmios. Havia apenas uma grande foto em preto e branco. A equipe de trabalhadores reunida em frente à viga final assinada, no dia em que a segurança venceu a pressa. O final foi satisfatório, não porque o pedreiro humilhou o advogado, mas porque ambos encontraram um terreno comum, transformando um conflito inicial em uma parceria que elevou não apenas um prédio, mas também seus próprios caráteres e o padrão da indústria. A ponte reconstruída. Anos mais tarde, Maurício Aguiar estava na cerimônia de inauguração da nova Ponte da Consciência, um projeto público auditado por sua firma e construído pela Andrade Construções. Ao seu lado, Pedro Andrade observava os netos brincarem perto da estrutura sólida. Maurício recebeu uma mensagem em seu celular. Era uma foto da antiga Ponte da Esperança, agora totalmente reformada e segura, enviada pelo engenheiro original daquele projeto, a quem Maurício havia ajudado a limpar o nome. Um ciclo se fechava. A reflexão. Nós construímos nossas vidas como arranha-céus. Alguns focam apenas na fachada brilhante, na altura impressionante, esquecendo que a verdadeira força reside nos alicerces, muitas vezes invisíveis. Julgamos o valor de uma pessoa pelo terno que veste, pela sala que ocupa, ignorando a sabedoria que pode vir das mãos calejadas. A história de Pedro e Maurício nos força a olhar para as nossas próprias construções. Estamos tão focados em atingir o topo rapidamente que nos esquecemos de verificar a solidez da base. Estamos tão preocupados com a aparência que desprezamos quem realmente entende de estrutura. E talvez a verdadeira questão seja: em qual andar da sua vida você está? E mais importante, você já agradeceu ao pedreiro que construiu a fundação? A resposta: essa pertence apenas à consciência de cada um.